Então, eu rodo isso. E agora, se eu visualizar de novo a mesma coluna, a gente vai ter que o espectro é uma variável categórica, tipo categórico, e ele já mostrou aqui essa ordem. Então, o vermelho ficou com esquerda, o cinza centro e o azul direita, e na ordem que eu gostaria, né? Oi, gente, eu sou a Kiz e esse é o canal Programação Dinâmica. Tá começando mais uma dica de pandas. Essa série tinha ficado um pouco desativada aqui no canal, mas eu sei que tem algumas pessoas que acompanham e gostam muito, assim como eu, e por isso eu resolvi retomar. De tempos em tempos é bom a gente dar uma arejada e pensar em outros tipos de vídeos, mas agora chegou a hora da gente voltar. Então se você tem alguma dica que você gostaria de compartilhar e acha que faz sentido eu falar aqui, ou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários para eu ler e fazer novos vídeos. E o nosso tópico de hoje são variáveis categóricas, mais especificamente essa classe Categorical D-Type do Pandas. Eu já fiz um outro vídeo sobre variáveis categóricas nessa mesma série, eu vou deixar ele indicado aqui para você, mas esse aqui vai ser um pouco diferente. E antes de começar, eu vou explicar o que é uma variável categórica para quem não está muito familiarizado. E para isso eu vou usar a definição do Wikipedia, porque ela já nos serve. Uma variável categórica é uma variável estatística medida em uma escala nominal, cujas categorias identificam uma classe ou um grupo. O gênero seria um exemplo de uma variável categórica, com duas classes, masculino e feminino. Outros exemplos são estações do ano e regiões. Então, uma variável categórica é uma variável que tem no seu domínio, os valores que ela recebe estão dentro de determinadas categorias, por isso categórica. E geralmente essas categorias são limitadas e fixas. O que é diferente, por exemplo, de uma variável não categórica, numérica, como a temperatura. A temperatura pode receber diversos valores, um range de valores que podem ser inteiros ou flutuantes, dependendo de como você fez essa medição. A motivação desse vídeo foi um problema que eu me deparei quando eu estava fazendo um vídeo aqui do canal de análise do resultado das eleições de 2020. E uma das análises que eu fiz nesse vídeo foi sobre o espectro dos prefeitos mais votados, ou seja, se eles são de direita, de esquerda ou de centro, e eu resolvi colocar tudo isso num gráfico por município. E o nosso ponto de partida aqui, então, vai ser o conjunto de dados que eu tinha depois de eu já ter feito as transformações e agrupado os dados. Então aqui eu tenho um data frame com informações sobre o candidato mais votado em cada município do Brasil, com outras informações, tem algumas variáveis categóricas aqui, o município é uma delas, essa aqui que diz a situação, se foi eleito ou foi para o segundo turno. O partido, a sigla do partido é uma variável categórica, que é limitada e fixa. E o espectro é a principal variável categórica que a gente vai trabalhar nesse vídeo, então centro, direita e esquerda. Então, com esse data frame aqui, eu agreguei ele com um GeoData Frame, utilizando o pacote GeoPandas, que eu importei aqui. E o GeoData Frame, ele tem esse formato, Eu tô lendo aqui um arquivo de um formato específico, que é um formato shapefile, que tem essas geometrias. Se eu fizer um plot desse GeoData Frame, ele vai gerar pra gente o mapa do Brasil baseado nessas informações que tem aqui. Então, cada linha aqui é um município e ele identifica isso dessa maneira. O que eu posso fazer, então, é cruzar essa informação aqui de municípios com essa informação aqui que eu tenho sobre os prefeitos. E foi exatamente isso que eu fiz no outro vídeo. Para isso a gente utiliza o merge do Pandas. Então fiz o merge do GeoData Frame com o prefeito mais votados. E aqui é importante que a gente tenha o GeoData Frame como o data frame principal e coloque o outro acoplado nele, para que ele se mantenha sendo um GeoData Frame, que é uma característica importante. Se a gente fizer o inverso, a gente vai deixar de ter um GeoData Frame. E aí, quando eu peço para ele plotar o GeoData Frame, eu passo o plot, só que agora eu passo uma coluna para especificar para ele como que eu quero que ele pinte, esse data frame. Eu pedi para ele colocar a legenda e eu passei um mapa de cores para ele utilizar para pintar cada uma das categorias. E eu fiquei com esse mapa aqui. E foi aqui que eu me deparei com o problema que eu quero resolver aqui com vocês, utilizando o Categorical D-Type do Pandas. Então, quando eu pedi para ele colocar essa informação no gráfico, você vê que ele ordenou as categorias como centro, direita e esquerda. E aí o mapa de cores, que é vermelho, cinza e azul, ficou distribuído dessa forma. Acontece que o que eu quero, na verdade, é que ele entenda as variáveis categóricas na ordem esquerda, centro e direita. Então, ele colocou elas em ordem alfabética, que é a ordem que ele usou como padrão para diferenciar.
Mas eu não quero, eu quero alterar essa ordem. Eu quero que ele saiba que primeiro vem esquerda, depois centro e direita. Especificamente, o mais importante para mim é que o centro esteja entre esquerda e direita. Mas, para facilitar aqui e fazer sentido, né, eu botei a esquerda mais a esquerda e a direita mais a direita. E é justamente aí que entra o Categorical D-Type, porque com ele a gente consegue criar um tipo categórico personalizado, então da maneira que a gente precisa. Então eu vou chamar ele de Spectral Categorical Type. E a gente então faz o Categorical D-Type, a gente usa ele. E aqui você vê, né, como eu estou usando o Google Colab, ele está me indicando aqui os parâmetros, ele me dá as informações sobre essa classe. Então, é um tipo para dados categóricos com categoria que pode ou não ter ordem. Então, eu vou chegar aqui e vou dizer para ele quais são as categorias. Então, eu vou colocar esquerda, centro e direita. Se eu chegar para ele e passar só as categorias, ele vai aplicar a mesma lógica que ele tinha aplicado antes para a ordem. Agora, se eu disser para ele que essas categorias são ordenadas, então ele vai entender que a ordem que elas têm que estar é a ordem que eu passei aqui. E aqui, então, a gente criou o nosso tipo categórico. Agora, o que a gente tem que fazer é atribuir à coluna espectro do nosso data frame esse tipo. E aí a gente cai no outro vídeo que eu já fiz sobre variáveis categóricas, que é como fazer essa conversão. Para fazer a conversão, a gente atribui a coluna espectro, que é... Vou rodar aqui para a gente ver. Então, a gente tem essa coluna aqui. E ele está falando que ela é do tipo object, porque ele está vendo como palavras, né? Strings. Mas eu vou atribuir a essa coluna essa mesma coluna, só que agora ela vai estar convertida, e a gente usa esse método astype para isso, e eu passo para esse método o tipo que eu acabei de criar. Então, eu rodo isso, e agora, se eu visualizar de novo a mesma coluna, a gente vai ter que o espectro é uma variável categórica, tipo categórico, e ele já mostrou aqui essa ordem. E o que é mais legal? Agora, quando eu rodar de novo esse mesmo comando do mapa, exatamente igual, eu vou já ter a solução para o problema, que foi a forma como eu resolvi lá no outro vídeo. Eu vou ter o meu mapa no formato que eu gostaria. Então, o vermelho ficou com esquerda, o cinza centro e o azul direita, e na ordem que eu gostaria, né? Então, temos esquerda, centro e direita. Essa é uma aplicação, né, para esse tipo categórico, foi uma aplicação que eu achei muito útil, resolveu exatamente o meu problema da forma como eu gostaria, e eu acho que de uma maneira elegante, porque tem um sentido, tem um significado, né? Tem semântica também, então de fato essa ordem aqui, ela tem uma lógica. E se você, enquanto estava assistindo esse vídeo, pensou em alguma outra solução para esse problema, compartilha aqui comigo. Eu já pensei em algumas outras, essa foi a que eu escolhi, mas eu gostaria muito de saber o que você acha, ou se você conhece alguma outra forma interessante e diferente de utilizar o Pandas para resolver isso. Se você gostou da volta da dica de Pandas, deixa um comentário aqui embaixo para eu saber e fazer mais vídeos. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like para apoiar o nosso trabalho. Compartilha com alguém que você sabe que está estudando análise de dados e utiliza muito Pandas. Muito obrigada e até a próxima!